Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje mais um vídeo para discutir uma questão teórica importante aqui no canal, envolvendo o tema de que o Estado seria o criador do dinheiro. Quem acompanha aqui o canal Orientação Marxista viu isso surgir diversas vezes, principalmente nos reacts que a gente faz, sobretudo a turma do MMT e recentemente ao Jabur sobre a China. Recorrentemente surge o tema de que o dinheiro é uma criação estatal. Eu resolvi aproveitar para fazer esse tema porque me parece que é algo que... houve dois pontos no curso do Capital, que aliás o último capítulo do livro 1 já está quase terminado e vai sair nessa semana que agora se inicia, sobre a acumulação primitiva ou a expropriação originária, e vocês vão entender tudo isso com muitas novidades essa parte do curso, mas isso nos próximos dias, tá? Mas eu aproveitei para fazer aqui um vídeo que vai servir também como apêndice ao curso do Capital de Marx. Isso já aconteceu na análise do livro 1, do capítulo 1 do livro 1, onde eu fiz um vídeo de apêndice para tratar um pouco da ideia de forma-valor ou forma de valor, e um vídeo mais longo que eu fiz nesse mesmo formato desse, porque me pareceu algo que ainda não ficou suficientemente bem apresentado na análise que eu fiz no capítulo 1 sobre as mercadorias, e agora um ponto que também eu acho que não ficou suficientemente claro na análise do dinheiro, do processo de troca e circulação de mercadorias, capítulos 2 e 3 do Capital. Esse vídeo vai sair como apêndice desse capítulo. Eu vou depois até inserir nessa lista de reprodução do curso do Capital, e é um ponto importantíssimo de ser esclarecido. É claro, eu nem preciso aqui dizer que ninguém precisa concordar com Marx, né? Nada impede aí a turma do MMT, a turma da China e tudo mais, adotar outras visões aí consolidadas na tradição econômica como sendo mais correta para traduzir o movimento de dinheiro. Evidentemente que eu não penso assim, e é importante destacar que essa turma se diz marxista. O fato de se dizer marxista quer dizer que tem que concordar com tudo que fala com Marx? Evidentemente não. Mas era de se esperar, então, que eles analisassem meticulosamente a exposição que Marx faz do dinheiro, tá certo? E fizesse a sua crítica, mostrasse em que pontos ela é lacunar, em que ponto ela é incorreta, ela não traduz mais as relações sociais dos nossos dias. Isso nunca acontece. Na verdade, as pessoas acham que o Marx pensa assim, porque a gente vai ver, a gente já viu naquele vídeo do curso do Capital, que logo no capítulo 3, quando Marx está expondo o dinheiro como medida dos valores, ele coloca a questão do padrão dos preços como algo fundamental, que é uma função estatal, o que é verdade. Então, o Estado é necessário para que o dinheiro possa exercer sua função no capitalismo. Então, isso está correto. Mas isso não significa que o dinheiro é uma criação estatal. Então, eu vou fazer um vídeo aqui de apêndice. Não se esqueça de comentar as dúvidas aí embaixo, de se inscrever no canal, aquela coisa toda, nos seguir nas redes sociais, tá joia? Então, primeira confusão que normalmente surge, tá? A primeira confusão é de que dinheiro é igual a moeda. Vamos um pouquinho. Confusões, né? Confusões. Dinheiro é igual a moeda. Está terminantemente errado. Embora o dinheiro ele tenha como uma das suas funções a função de moeda, o dinheiro não se extingue na moeda, né? A gente não encerra o debate do dinheiro com moeda. O dinheiro é mais do que moeda. Então o dinheiro pode ser moeda, né? Como por exemplo, aqui a gente tem a moeda, embora seja uma moeda que é um signo de valor, é o próximo ponto que eu vou falar. E quando eu vou realizar uma troca, muitas vezes eu utilizo o quê? A moeda diretamente para trocar uma mercadoria pela outra, correto? Tá ficando cada vez mais raro, né? Essas notinhas. Isso porque existem várias outras formas com que o dinheiro pode atuar na circulação, que não somente moeda. Inclusive aqui a moeda é um signo de valor. Então aí vem a segunda confusão, tá? Segunda confusão. Dinheiro não é signo ou símbolo. E não são exatamente a mesma coisa, mas não vem ao caso. Dinheiro não é signo. Ele é o quê? Signo de valor. E qual que é a diferença entre essas duas coisas? Totais, né? Se o dinheiro fosse signo, significaria, como pensam os liberais, que ele seria algo meramente convencional, criado arbitrariamente para facilitar as trocas, né? É um facilitador das trocas, uma convenção
pura e simples. Só que o dinheiro ele pode atuar como signo de valor. Então significa que é signo de alguma coisa, é símbolo de alguma coisa. E não é um símbolo artificial criado pela mente humana. E sendo símbolo de valor, isso remete diretamente às mercadorias, que é quem possui em si mesmo valor. Nós vimos lá naquele vídeo extra do capítulo 1 que o valor da mercadoria, dinheiro, não cumpre nenhum papel na equação de troca. Portanto, o valor que exerce algum papel na troca é o valor das mercadorias. O dinheiro está expressando o valor das mercadorias, não o seu próprio valor. Tá? Por isso que temos inflação, que é a constante readequação do material que é usado como moeda ao conjunto de mercadorias que circula. Tá? Então, esses R$10 valeu muito mais há 20 anos atrás do que hoje, por exemplo. Né? Não porque o dinheiro em si mudou o seu valor, mas porque a massa monetária passou a expressar uma quantidade maior ou menor de mercadorias, levando em conta tanto a quantidade como a velocidade de circulação, como outras coisas que não unicamente o papel moeda, que são usados para expressar o valor das outras mercadorias. E não só isso. Um dos pontos mais interessantes que tem, capítulo 2, o processo de troca, capítulo pequenininho, muito ignorado, é o seguinte. É a ideia de que Marx fala que o grande enigma não é entender por que o dinheiro é mercadoria, mas por que a mercadoria é dinheiro. Então o dinheiro atua não apenas quando a moeda comparece ao palco. Né? Então se eu chego aqui e falo que esse copo custa R$50, né? Vamos supor que eu fosse vender a caneca aqui do Orientação Marxista, não é o caso, não poderia fazer, mas não tenho tempo. E eu colocasse o preço dele de R$50. Veja que o dinheiro está atuando internamente a mercadoria, caneca. A moeda não se fez presente ainda, a caneca não foi vendida. Ela só está, vamos supor, aqui no site do canal, né, com a imagem dela, mostrando de que ela é feita e tudo mais, as dimensões, e falando que ela custa R$50. O dinheiro já se faz presente nessa relação. O dinheiro como medida ideal do valor. E não se faz presente a moeda. Então o dinheiro é muito mais do que a moeda. A moeda é uma das funções que o dinheiro realiza. Então o dinheiro ele está incrustado no corpo da mercadoria por meio da sua precificação, mesmo quando ela ainda não está sendo trocada, ela não está sendo em ato trocada. Tá? E mais um monte de coisa. Tá? Então esse é o primeiro aspecto. Então vamos lá. A fórmula geral da circulação geral de mercadorias que nós vimos lá no capítulo 3 do Capital, que é mercadoria, né, que se troca por dinheiro, que se troca por mercadoria. Observem aqui que a mercadoria, vamos botar aqui então, mercadoria que se troca por dinheiro, que se troca por mercadoria. Observem que essa operação aqui, mercadoria, dinheiro, que é uma operação que do ponto de vista do portador da mercadoria é uma operação de venda, e do ponto de vista do portador do dinheiro é uma operação de compra, né? Essa operação, ela exige que a mercadoria seja dinheiro, para que o dinheiro possa operar. O dinheiro não surge aqui apenas quando ele aparece, né? A pessoa chegou aqui em casa, eu entreguei a caneca, ela entregou o dinheiro, falou, agora o dinheiro passou a existir. Não, o dinheiro já existe na caneca, e só por isso a operação pode ser realizada. E existe na caneca enquanto mercadoria, enquanto uma relação social. Não é que a caneca, em qualquer forma de organização social, ela é dinheiro, que não é verdade. Mas na sociedade capitalista, ela é. Então, e por que isso é tão importante? Tá? Primeiro, observem que essa fórmula aqui, mercadoria, dinheiro, mercadoria, não traduz a troca de mercadorias em qualquer forma de sociedade. Aqui Marx está falando da circulação geral, né, e grifem a palavra geral de mercadorias. Então ele está analisando a situação social em que todas as mercadorias se trocam imediatamente, diretamente por dinheiro. Tá? Então não é uma circulação contingente de mercadoria, é uma circulação geral de mercadorias. E por que o dinheiro se faz necessário nessa relação? Porque a gente tem uma situação paradoxal, que é que a produção ela é social, no sentido de que é o conjunto das pessoas que produzem. Não é apenas o proprietário da coisa que o produz. Né? Então a produção ela é social, só que a distribuição é privada.
gera inclusive essa situação maluca, né, de que para o portador da mercadoria, a mercadoria dele é o equivalente de todas as outras que existem no mercado, mas os outros portadores de mercadoria, a mercadoria do outro é que é o equivalente de todas as demais. Ora, isso gera uma situação que absolutamente é insolúvel, né? Cada portador da mercadoria vê a sua como o equivalente de todas as outras e cada portador da outra vê a sua como portador de todas, como o equivalente de todas as demais. Para que essa operação, onde a produção ela é social e a distribuição ela é privada, aconteça, é preciso que exista o quê? Uma mercadoria que seja destacada de todas as outras, que seja arrancada, destacada, para exercer por definição, vamos dizer assim, para exercer o papel de equivalente geral. Então aí o dinheiro ele surge da circulação de mercadorias. Então, em uma sociedade onde tudo é feito para a troca e onde a produção é social e a distribuição é privada, o dinheiro ele surge como necessidade. Né? Vou levar um pouquinho aqui. O dinheiro surge como necessidade da circulação de mercadorias. Isso não é tudo ainda não, tá? Então a gente já pode ver a partir daqui que o dinheiro não é instituído puramente por convenção do Estado. Ele é uma exigência da forma de sociedade. Nós vamos ver onde o Estado entra na coisa toda, tá? Onde o Estado entra e por que a necessidade do Estado, mas ele não é o criador do dinheiro. O criador do dinheiro é a circulação geral de mercadorias. A tal ponto que surge algo, e esse é um dos aspectos que eu acho que não ficou tão bem explicado no Custo do Capital, não é porque tem nenhum erro, mas tem coisas incompletas, tá? Que é da metamorfose das mercadorias. Então vocês vão ver lá no capítulo 3 o tempo inteiro o tema da metamorfose das mercadorias, né? O que é, no final das contas, a metamorfose das mercadorias? Então, observem que é um ponto que Marx chama atenção, de quando eu tenho aqui mercadoria que se troca por dinheiro, e dinheiro, né? Vamos botar um intervalo aqui, dinheiro que se troca por mercadoria, o que está acontecendo aqui, tá? Marx chama atenção para o seguinte: como o dinheiro ele deve a sua substância às mercadorias que ele expressa, esse dinheiro aqui ele não está atribuindo valor à mercadoria, é o valor que a mercadoria já possui que o dinheiro expressa. Então, o que é o dinheiro aqui na circulação de mercadorias? O dinheiro ele é a forma metamorfoseada da mercadoria trocada. Então, o que significa o dinheiro aqui? Significa a forma metamorfoseada desse primeiro M. O exemplo que Marx utiliza, que é um exemplo bastante legal, é o exemplo do linho, que é trocado por dinheiro, que é trocado por Bíblia. Então, o que Marx chama atenção? Quando o linho é trocado por dinheiro, né, o que significa esse dinheiro? Esse dinheiro ele é a forma metamorfoseada do linho. Né? Todo o dinheiro que circula na sociedade capitalista, ele expressa o valor da última mercadoria com que ele foi trocado. Né? Ainda que ele expresse em uma quantidade que é produto da equivalência geral de todas as mercadorias. Tá? Então o dinheiro aqui, ele expressa o valor do linho. Observe como isso não é trivial, tá? Suponhamos que alguém pegou o linho, né, vendeu o linho por dinheiro, e o comprador do linho queimou o linho, por uma razão qualquer. Ele queria comprar o linho para fazer um ritual ali, fazer uma fogueira, então ele foi comprando, levou para casa dele e queimou. O linho desapareceu da relação social? Não. Por isso que é uma metamorfose. Né? Autores picaretas como David Harvey, por exemplo, e existem muitos, mas o David Harvey ele bota a palavra metamorfose na análise que ele faz do Capital entre aspas, né? Porque para ele esse termo assim, é uma idiosincrasia, uma coisa exótica literária de Marx. Né? Então a metamorfose para o David Harvey ela é uma mera mudança de forma. Né? Então seria uma metamorfose porque eu tinha linho que
que se transformou em dinheiro, que se transformou em Bíblia. Não, isso não é metamorfose. Né? Você não chama metamorfose uma coisa quando simplesmente há mudança de forma ou de conteúdo. Mas quando tem algo comum que permanece nas mudanças. Então, quando eu tenho lá um ovo que se transforma em larva, que se transforma em borboleta, é o mesmo indivíduo, vamos chamar assim, que, ora, era ovo, depois virou larva, depois virou borboleta. Apesar da sua forma ser radicalmente diferente, é aquele mesmo indivíduo que está ali. Então, aquela larva esquisita que eu vi numa determinada árvore, numa determinada planta, e uma borboleta que eu achei até bonita que eu vi depois, pode ser exatamente a mesma coisa, o mesmo indivíduo que sofreu a metamorfose. Então, o que é o mesmo que permanece aqui? Porque o capitalismo, justamente porque a produção é social e a distribuição é privada, ele só pode realizar a permuta, a troca universal entre as coisas, fazendo com que seu valor seja, por assim dizer, arrancado do seu próprio corpo e espelhado em um outro comum, que é o dinheiro. Percebe? Então, se eu pegar, o cara comprou o linho e queimou. O linho não desapareceu da relação social. Ele já foi consumido pelo comprador, mas o dinheiro com que o linho foi comprado permanece atuando na relação social. E o que é o dinheiro nesse caso? O dinheiro é a forma metamorfoseada do linho. O dinheiro aqui no caso, ele é a forma de valor do linho. Percebe? Como isso é muito fundamental, né? Então, isso acaba com o quê? Isso é a crítica, vamos chamar assim, é a crítica da autonomia do dinheiro. Né? É a crítica do dinheiro como mera convenção, como facilitador das trocas. Essa visão do dinheiro como mera convenção, como facilitador das trocas, é a visão típica do liberalismo, a chamada teoria quantitativa da moeda, que vê o dinheiro como algo não substancial, uma coisa que foi colocada ali para facilitar o processo. O que Marx está mostrando é que não. Tá? O dinheiro, ele é necessariamente imposto pela circulação geral de mercadorias. Tá? Então, a circulação de mercadorias exige o dinheiro como sua função necessária. Né? E o dinheiro, ele é uma categoria tão complicada que, na verdade, a mercadoria, ela é dinheiro, porque ela está expressa o tempo todo no dinheiro. É onde vai entrar a função de medida geral dos valores, né? As mercadorias estão precificadas o tempo inteiro, independente de ter uma etiqueta ali, ela está potencialmente precificada, ou seja, ela está comparada com todo outro universo de mercadorias. E você tem o papel do dinheiro como moeda, né? O dinheiro, ele é também, que é essa moeda que a gente usa efetivamente para realizar as trocas. Hoje, pra você ter ideia, é até pouco utilizada, porque outras funções do dinheiro que Marx vai analisar lá na frente, notas bancárias e dinheiro de crédito e tudo mais, vão emergir. Né? O dinheiro quando você paga com cartão de débito, com cartão de crédito, mas não vem aqui ao caso. O dinheiro está exercendo a mesma função ali de mediar efetivamente a troca, sem que a moeda tenha que necessariamente comparecer. Então, primeira coisa, tá? O que o Estado faz? Né? O que o Estado realiza? Né? Aqui o dinheiro é moeda, então ele é um movimento, né, permanente das mercadorias. Ele movimenta as mercadorias permanentemente. Observe que nesse exemplo que a gente viu aqui da metamorfose, é só quando o dinheiro é trocado pela Bíblia que aí a borboleta morreu. O linho sai do palco. Né? Então você tem o linho trocado por dinheiro. O que é o dinheiro? É a forma metamorfoseada do linho. O dinheiro é a forma de valor do linho. Então não tem como eu separar o dinheiro da circulação de mercadorias. Quem funda e, por assim dizer, cria o dinheiro é a circulação geral de mercadorias. O linho só desaparece do palco quando eu pego o dinheiro com o qual eu paguei o linho e compro, por exemplo, a Bíblia. Né? Nesse caso, agora o dinheiro passou a ser a forma metamorfoseada da Bíblia. Agora o linho desapareceu da relação social. Né? E curioso, tá?
Da mesma forma que o linho, aqui nesse caso, quando ele foi trocado por dinheiro, se eu queimar o linho na minha casa, o linho continua na relação social, porque o dinheiro está expressando o valor daquele linho que foi produzido, o dinheiro, a forma metamorfoseada do linho. Da mesma forma, se o cara comprou o linho e guardou lá para um uso futuro, e o cara que comprou o linho, comprou a Bíblia, que vendeu o linho, pegou o dinheiro e comprou a Bíblia, o linho desapareceu da relação social. Porque agora o dinheiro com que o linho foi comprado está expressando a Bíblia. É a forma metamorfoseada da Bíblia. Essa questão da metamorfose é fundamental. No livro 2, que nós vamos começar também já, nós vamos ver a importância desse termo metamorfose. A metamorfose do capital é bem diferente da metamorfose do dinheiro. Porque a metamorfose do dinheiro é uma metamorfose limitada, como a gente vê. Né? O dinheiro é a forma metamorfoseada daquele objeto que foi comprado, mas quando eu compro outra coisa com dinheiro, ele não mais é a forma metamorfoseada do objeto anterior, no caso o linho, mas do outro com que ele foi trocado, a Bíblia. Então Marx mostra aqui a ligação intrínseca que existe entre dinheiro ou circulação de mercadorias, que aliás é o nome do capítulo. O capítulo se chama Dinheiro ou circulação de mercadorias. Ou seja, a circulação de mercadorias exige o dinheiro. Dinheiro e circulação de mercadorias é a mesma coisa, no final das contas. Onde é que o Estado entra na jogada? Né? O Estado entra na jogada, apesar do Estado pode ter a sua moeda, mas o papel central do Estado não é nem ter a moeda que vai ser utilizada em maior quantidade. Né? Como diz essa turma louca que fala, o imposto só existe para as pessoas usarem a moeda. Não, a ação do Estado é criar um padrão dos preços. Tá? Então, o que é o padrão dos preços? É um padrão comum com que as mercadorias são universalmente comparadas. Por exemplo, dólar, né? Dólar, real, libra, né? Libra, dracma, e por aí vai. Né? Exatamente porque a produção ela é social, como a gente viu aqui em cima, e a distribuição ela é privada, correto? Então, não adianta eu ter um outro em que a mercadoria vai espelhar o seu valor. Esse outro ele tem que ser comum. Essa mercadoria destacada com dinheiro tem que ser comum. Eu tenho que ter pelo menos um padrão comum para que a mercadoria possa ser precificada naquele mesmo padrão. Então, numa sociedade, por exemplo, em que vamos supor que um monte de gente cria um monte de moeda aí, um monte de Bitcoin, um monte de criptomoeda, e tenha 500 mil moedas circulando. Tudo bem, podemos até considerar se isso é conveniente ou não. Os Bitcoin pode ser usado para as transações, né? Ele pode ser usado aqui como intermediador, ele pode ser usado para expressar a mercadoria que foi vendida, como sua forma metamorfoseada, como sua forma de valor. Só que eu tenho que ter a possibilidade de expressar todas essas mercadorias, né? que vão seguir aqui esse curso, né? Todas essas mercadorias, eu tenho que ter a possibilidade de expressá-la no mesmo padrão, para que elas possam ser efetivamente comparadas umas com as outras, e o seu valor possa ser passível de ser mensurado, medido. Então, você vê que mesmo quando se usa o Bitcoin, a mercadoria está lá precificada em R$50, por exemplo, o copo aqui R$50, eu falo, pô, mas quantos Bitcoin vale R$50? Ah, vale 0,0000, sei lá o que das quantas, eu vou lá e troco. Então, é fundamental, o Estado tem que estabelecer esse padrão de preços universais que permita a equiparação entre todas as mercadorias, já que não há ninguém que faz isso, é o próprio mercado que faz, é a própria circulação das mercadorias que faz. Tá? Então para resumo da ópera, tá? O Estado ele é necessário do ponto de vista do dinheiro? Sim, ele é necessário. Né? Eu preciso de um Estado para estabelecer um padrão dos preços, de maneiras que elas cada mercadoria seja em si mesma medida universalmente em um mesmo padrão, né? Real, dólar e tudo. E claro que você vai criar uma moeda a partir desse padrão também, que vai ser emitida através do crédito e tudo mais.
que não tem que ser ela, tem que ser necessariamente utilizada na troca efetiva e real, embora a tendência é que ela se generalize por outras razões que eu não vou entrar aqui, isso aí quando a gente estudar o capítulo 3 do Capital. Agora, definitivamente, o Estado não cria o dinheiro, tá? O Estado, quem cria o dinheiro é a circulação de mercadorias. O dinheiro é produto necessário da circulação de mercadorias, é a única forma em que a troca universal entre as mercadorias pode ser realizada em uma sociedade baseada na propriedade privada, onde a produção é social e a apropriação, a produção da riqueza é social e a apropriação da riqueza produzida é privada. Então, o dinheiro surge como algo necessário na sociedade capitalista, onde o Estado cumpre funções específicas aí. A mais necessária de todas, o estabelecimento de um padrão dos preços, tá? E o ponto mais interessante para mim ver como o dinheiro está umbilicalmente ligado à circulação de mercadorias e não é uma convenção criada pelo Estado e tudo mais, pura e simples, embora o padrão é uma convenção, mas é uma convenção que tem que exercer uma função social necessária. Talvez o real é uma convenção, evidentemente. Poderia ter sido criada outra moeda, não real, qualquer outra coisa, cruzeiros novos, cruzados. Agora, essa moeda, ela não é um signo, um símbolo puro e simples, é um signo, um símbolo de valor, ou seja, ela está associada diretamente às mercadorias que ela expressa. Então, toda a mistificação do capital acontece porque o dinheiro ganha esse ares de autonomia, né? Então, toda essa turma é sim vítima do fetichismo do dinheiro. Então, aquele dinheiro que está lá no banco, tá? Ele pode ter sido produto de várias mediações até chegar na última mercadoria que expressa, né? O capitalista industrial vendeu suas mercadorias, colocou excedente que expressa essas mercadorias que ele vendeu no banco, né? O banco, por sua vez, investiu em outra agência bancária, né? Essa outra agência bancária direcionou para uma outra indústria. E é só lá na outra ponta, quando aquela troca for realizada, que aquela mercadoria, aquele dinheiro deixa de ser a forma metamorfoseada daquela mercadoria original que ela expressa. Isso parece muito confuso? Parece, mas para pensar. Tira a circulação de mercadorias e vê se o dinheiro vai expressar qualquer coisa. Se ele vai significar qualquer coisa. Né? Se ele vai ser convenção do que quer que seja. Não vai. Né? Então, ele está sempre associado às mercadorias que foram trocadas, ainda que o dinheiro possa exercer um curso autônomo, em que o dinheiro é trocado por dinheiro, por exemplo, real por dólar, que passa de um banco para outro, que expressa títulos de valores diferentes, mas nas pontas tem que ter sempre mercadorias o qual ele se expressa. Então, em outras palavras, a ideia de que o dinheiro é uma criação estatal está errada. Dinheiro não é mera unidade de conta, como as pessoas estudam nos cursos de economia. Tá? É possível você ter uma unidade de conta sem ter dinheiro. Né? Por exemplo, lá no Egito Antigo, você tinha unidade de conta e não tinha dinheiro. Então, os egípcios, eles tinham que contabilizar, por exemplo, qual a fatia da produção dos camponeses que seria destinada para o Estado, quantitativamente. Eles tinham, inclusive, um sistema numérico para isso. E eles tinham um sistema até bastante sofisticado. Então, pelo tamanho da cheia do Nilo, eles sabiam quão produtivo seria o Egito naquele ano. Né? Então, se a cheia tinha aquele patamar ideal, né? Se ela fosse mais baixa, ia ter menos áreas alagadas, menos produção. Se ela fosse forte demais, ela ia destruir as obras de infraestrutura feita para armazenar água para irrigação e etc. Ela ia destruir tudo isso. Então, eles sabiam, por exemplo, que se tivesse uma cheia ideal, por exemplo, sei lá, poderia ter uma apropriação aí de impostos de 40%. Se ela fosse mais baixa, teria que ser 30%. Se ela fosse alta demais, tinha que ser 25%. E com isso eles definiam o quanto do produto social iria, por exemplo, para o Estado egípcio, para 1 milhão de funções que não vem aqui ao caso. Então você tinha uma unidade de conta atuando aí, mas não tinha dinheiro. Percebe? Que coisa? O dinheiro, ele é produto desse movimento social específico que nós discutimos aqui. Ele é produto da circulação de mercadorias, ele está fundado na circulação de mercadorias. O Estado é essencial para que esse mecanismo ocorra, o Estado capitalista, claro que é. Ele exerce funções necessárias aí, claro que é. Mas é o Estado que cria e funda o dinheiro? Não. O Estado, ele é fundamental para a origem, desenvolvimento e expansão do capitalismo, mas o capitalismo, ele não se reduz ao Estado. Tá? Então está errado tanto quem acha que pode ter capitalismo sem Estado, como quem acha
que um Estado maior ou menor pode representar algo diferente do capitalismo se esse capitalismo se move sobre a mesma base, sobre as mesmas relações sociais, sobre as mesmas determinações. Ok? Tá claro? Então, é isso que eu tinha para dizer, fico por aqui. Ainda essa semana, o Custo do Capital continua, o capítulo sobre acumulação primitiva, tem muitas novidades, muitas coisas interessantes, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então se liga, dê o like, comente, se inscreva no canal e todas aquelas demais coisas, tá joia? Um abraço, até o próximo vídeo.